A minha Phalaenopsis, quando eu comprei, ela chegou super bonitinha assim. Tava a coisa mais linda, desenvolvendo. Fiz o replante, fiz tudo certinho, igual você fala aqui no canal. Mas depois de um tempo, depois de eu ter feito o replante, ter feito tudo certinho, ao invés dela desenvolver desse jeito aqui e continuar linda, foi isso que aconteceu. Ela começou a ficar amarelada, feia, parece que as folhas começaram a secar, queimar. Será o que eu fiz de errado? Por que a minha planta ficou nessa situação e não desenvolveu bonitinha do jeito que ela estava? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Eu tenho essas Phalaenopsis aqui que infelizmente eu não prestei a devida atenção depois que eu fiz o replante nessas duas e isso aqui aconteceu. Elas acabaram queimando as folhas quase todas e eu vou explicar para vocês o porquê isso aconteceu, né? E como você vai evitar com que aconteça isso, né? Das folhas ficarem feias, queimadas assim, e ao invés da sua planta ficar desse jeito, ela desenvolver lindinha igual essa aqui. Então bora lá pro vídeo de hoje, já curte, comenta aí, compartilha, comenta aí da onde você está assistindo o vídeo, onde esse vídeo aqui chegou. Fala aí o seu estado, tá bom? Um abraço aí, já agradecendo todos vocês aí que estão acompanhando o canal, que estão acompanhando os vídeos. E sem tanta enrolação, vamos lá, já curte esse vídeo, já se inscreve aí. Se você chegou aqui no canal, não tá entendendo nada e quer saber como cultivar orquídeas, já se inscreve para você não perder nenhuma dica, tá? E bora lá que eu vou explicar para vocês sobre esse assunto chato que faz as plantas ficar horrorosas desse jeito e como você vai evitar isso. Bora lá. Para começar, eu quero contar para vocês o porquê que essas duas coitadinhas acabaram ficando nessa situação, gente. Elas chegaram bonitinhas, com as folhinhas todas verdinhas. Essas três aqui chegaram basicamente iguais. Porém, eu fiz o replante dessa aqui primeiro, eu até mostrei aqui pra vocês, eu não sei o que houve, que o vaso rachou, não sei o que aconteceu, não caiu nem nada, mas enfim. A plantinha tá super linda, vocês podem observar, olha só que gracinha essas folhinhas desenvolvendo. Isso aqui é um presente muito bom pra gente que cultiva essas plantas, né? Ter um resultado desse jeito é uma coisa incrível. Mas, muitas vezes, não é sempre assim que acontece, né? Não é tudo mil maravilhas. Às vezes acontecem alguns imprevistos. Por mais que você entenda, por mais que você faça direitinho, pode acontecer algum erro. E foi o que aconteceu com essas duas. Eu fiz o replante, tudo certinho, não teve problema nenhum. Tanto é que vocês podem ver que essa aqui, ó, tá desenvolvendo folhinha nova. Ela tá com a haste ainda verde, crescendo ali para formar novos botões e continuar florindo, né? Essa outra aqui, ela já tava um pouquinho mais debilitada, tava um pouquinho desidratada, mas as folhinhas ainda estavam verdes. O que eu fiz de errado para essas duas orquídeas queimarem e essa outra aqui não? Foi o lugar que eu coloquei, gente. Vamos lá, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o cultivo das Phalaenopsis. As Phalaenopsis são plantas que precisam de luminosidade do sol, então elas podem pegar sol o dia todo desde que esteja com o sombrite. Beleza? Isso aí já é uma regra super simples para você conseguir um bom resultado e plantas saudáveis sempre. Porém, elas odeiam sol forte demais. Então, sempre que vocês plantarem uma Phalaenopsis, essa aqui até começou um pouquinho a queimar, sempre que vocês plantarem uma Phalaenopsis, vocês nunca vão colocar elas do jeito que vocês colocam, por exemplo, os dendróbions, né? Esse dendróbion aqui tá nesse lugar aqui, quando o sol vai se pondo, ele vai pegando super forte aqui, né, nas folhas. Dendróbion é planta que gosta de sol, né? Então ele vai continuar desenvolvendo bem. Já as Phalaenopsis é mais enjoadinha em relação a isso. Então vocês não podem colocar elas muito próximas do sombrite, tá? Porque quando vocês colocam ela muito próxima, quanto mais perto do sombrite, mais quente vai ser, mais forte o sol vai ser. Quando você faz isso, acaba queimando a planta. E foi isso que aconteceu. Eu coloquei elas aqui, ó, aqui em cima. Aí, o que acontece? Durante o dia, no início da manhã, esse pé de caju aqui tampa um pouco do sol, mas aí conforme vai entardecendo e o sol vai ficando mais forte, ele vai pegando de cheio aqui nas plantas. E aí, ao invés de eu colocar elas mais embaixo, para o sol ficar um pouco mais ameno, não ficar tão forte nelas, eu coloquei lá em cima. E aí o sol veio e esturricou elas durante o dia.
Entendeu? Então, assim, as Phalaenopsis e as micro-orquídeas sempre tem que ficar um pouco mais abaixo, o mais distante possível do sombrite, para que você não tenha essas queimaduras, tá? Essa outra aqui que tá bonitinha, o que que eu fiz com ela? Ao invés de eu colocar ela lá em cima, quase encostando no sombrite, eu coloquei ela mais distante. E aí, colocando ela mais distante, ela desenvolveu sem problema nenhum. Do mesmo jeito dessa outra aqui. Olha só para vocês verem a distância dela com o sombrite. Tá vendo? Tá bem longe, então ela não pega aquele sol forte demais, não esquenta demais as folhas. Porque folha de Phalaenopsis é um pouco mais sensível que as outras orquídeas. É uma folhinha mais gordinha, uma folhinha que guarda mais umidade nela. Então, se o sol vem forte demais, esquenta demais essa folha, ela começa a meio que cozinhar e começa, primeiro, vai ficando branco assim, ó. Tá vendo? Vai ficando esbranquiçado. Isso é uma queimadura leve, quando ela fica mais branquinha. Mas se vai ficando mais tempo, essa queimadura vai piorando e escurecendo. E aí depois que isso acontece, pode vir ataques de ácaro, que aqui a gente consegue observar que pode ter um início de ataque de ácaro nessa folha, porque a queimadura, gente, ela é uma porta de entrada para doenças, para pragas e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando você compra uma orquídea. Uma dica que eu vou dar para vocês, que eu vi, uma pessoa me mandou uma mensagem, se eu não me engano, falando que comprou uma orquídea, deixou dentro do carro a tarde inteira ali no sol e a planta cozinhou. Muito dificilmente você consegue recuperar uma planta desse jeito, que fica o dia inteiro dentro de um carro fechado, cozinhando ali no sol, a planta fica por inteira branca, né? Então, assim, já é mais complicado. Então, sempre que você for comprar uma plantinha, né, não deixa ela trancada dentro do carro, porque o vidro, ele vai fazer a luz do sol pegar com mais intensidade na folha, vai cozinhar a planta por completo. Então, a gente tem que evitar, né, de deixar elas em ambientes onde o sol é tão forte assim. Então a dica que eu passo para vocês é essa, tá? Sempre as Phalaenopsis deixa mais longe do sombrite, para você não ter problemas com queimaduras. Esse problema que acontece não é nada relacionado a seu cultivo, que tá errado, que eu plantei errado e aí ela ficou desse jeito, não. Tá? É simplesmente excesso de sol. E isso aqui aconteceu principalmente naquele período que o sol estava muito forte. Tava assim, torrando tudo o sol, né? E aí elas ficaram próximas, acabaram queimando. As que não estavam tão próximas do sombrite, não aconteceu nada disso, né? Então fica a dica. E outra coisa importante, se caso você tem uma que ficou desse jeito, o que que você vai fazer? Eu vou ter que cortar todas as folhas? Não necessariamente. Você vai observar essa mancha, pessoal. Você vai ficar observando isso aqui. Se essa mancha da queimadura secou, ela tá secando igual tá acontecendo aqui, tá vendo? Você vai passar a mão ali, ó, e vai ver se vai sair algum líquido, se tá úmido, né? Se tá meio que apodrecendo, porque isso pode acontecer. Abrir uma ferida na folha devido à queimadura, entra o fungo ali e começa a apodrecer a planta por inteiro. Então você tem que observar isso. Viu que tá secando essa mancha, você não precisa cortar a folha não, tá? Você só vai tirar ela do lugar que ela se queimou por completo, tá, coitada, e vai colocar num ambiente ideal. E vai observando essa folha. Se ela secar, não tem problema, pode deixar, as folhas novas vão surgir e com o tempo a planta mesmo descarta essas folhas danificadas e fica bonitinha de novo. Vai levar um pouquinho de tempo para ela ficar bonitinha assim por completo, mas ela continua desenvolvendo sem nenhum problema, sem nenhum dano, tá? Agora, se você viu que essa mancha tá mole, depois que queimou, tá úmida, tá cheia de água, você mexeu aqui, ó, fica saindo líquido, aí você vai ter que cortar essa folha o mais rápido possível, porque provavelmente algum fungo afetou aí a planta, algum fungo entrou pela queimadura e tá matando a sua orquídea, tá? Então, se isso aqui secar, não tem problema, só queimou mesmo, secou, bola pra frente, continua cultivando direitinho aí. Agora, se tá mole, se tá úmido, aí você tem que cortar a folha, passar canela em pó no corte e evitar excesso de umidade, porque aí o fungo acabou atacando ela e se você deixar, vai matar, tá bom? Então os cuidados são esses. Ah, mas a minha torrou a folha inteira, ficou tudo desse jeito aqui. Aí se você vê que tá muito feia a queimadura, que a folha foi embora, foi com Deus, tudo, aí você pode cortar, tá? Mas igual eu falei, se tá sequinho ali onde queimou, não tem problema, tá bom?
Aí logo logo ela descarta as folhas igual essa aqui, tá vendo? E começa a brotar as suas folhinhas novas, bonitinhas aí, sem problema. Então fica a dica pra vocês, Phalaenopsis gosta sim de sol, precisa sim de sol para desenvolver. Você só não pode deixar onde o sol é muito forte, tá? Muito forte não é legal. Sempre coloca no lugar onde o sol é um pouquinho mais ameno, para não ter nenhum problema. Ah, mas aqui no meu orquidário pega sol o dia inteiro, esturrica tudo. O que você vai fazer? Coloca mais distante do sombrite, só isso, tá? O sol, quando a planta está distante do sombrite, não vai queimar ela, não precisa se preocupar, tá? Agora, se você pega e coloca ali encostado quase no sombrite, aí vai queimar, tá? Então a dica que eu dou para vocês é sempre as Phalaenopsis mais longe, mais embaixo. Os Dendrobium você pode colocar mais próximo, que eles gostam de sol, não vai queimar. As Cattleyas pode colocar mais próximo, elas não vão queimar, tá? Mas essas plantas mais sensíveis é sempre um pouquinho mais distante, tanto Phalaenopsis quanto mini, micro orquídeas, mais longe um pouquinho aí do sombrite, mais distante, para você ter um problema, para você não ter um problema, né? Geralmente, em média, 1 metro de distância, tá? Do sombrite para a planta. Das Phalaenopsis que eu tô falando para vocês. Já Dendrobium, Cattleya, pode deixar uns 30 centímetros de distância que não tem problema, tá? Nesse caso aqui, o ideal de eu fazer é o quê? Colocar as Phalaenopsis mais embaixo para quando o sol for ficando forte aqui, ó, elas pegarem a sombra do muro à tardezinha. Porque durante o dia elas já pegam sol. E aí o sol da tarde ali onde vai esturricando tudo, né? Vai dando sombra nelas primeiro, e quando o sol se põe, aí sim que os Dendrobiums vão ficar aí na sombra, sem o sol, tá bom? Então é isso, separa as suas plantinhas desse jeito, para que você não tenha surpresas desagradáveis igual essa que eu tive. Que eu simplesmente plantei, coloquei ali, o sol estava quente demais, na hora que eu fui ver já tinha torrado a planta inteira, tá? Essa aqui tava aqui, gente, ó, nem tava tão encostada. Mas olha só, a diferença. Aqui a planta queimou, já aqui embaixo, ó, olha a distância de uma para outra. Essa outra aqui já não teve nenhum problema, porque a umidade aqui é melhor, ela vai desenvolver melhor aqui, o sol não é tão forte e aí não feriu as folhinhas. Ela continuou super linda. E olha que essa planta aqui, ela estava no ambiente há muito tempo sem nada de sol. Eu simplesmente plantei e coloquei ela aqui, pegando sol de um dia para o outro. Onde ela não pegava, ela passou a pegar sol. Não queimou. Por quê? Porque está distante do sombrite, tá? Então a dica de hoje é essa. Faça isso também com o Bulbophyllum, com as mini, micro orquídeas que são mais enjoadinhas. E geralmente, quando é muito próximo do sombrite, a umidade é menor. Quando é mais distante, a umidade do ambiente é um pouquinho maior e elas vão conseguir se desenvolver super bem, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever. Se inscreve aí no canal, não custa nada para ajudar a gente. Vou deixar na descrição o link do meu outro canal, que eu vou gravar um conteúdo bem legal aí também sobre orquídeas, de um jeito um pouco diferente, ainda tô organizando tudo para vocês, mas se inscreve lá também, tá? Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!